Essa é uma das grandes dúvidas que o meio cristão tem no tocante ao matrimônio e à sexualidade. Sexo anal é pecado? Eu quero responder isso de forma respeitosa, reverente, diferente do que muitos pastores fazem quando vão tratar da área íntima dos casais, fazem de forma imoral, de forma vulgar, e nós não devemos pronunciar nenhuma palavra que gere pensamentos impuros na mente dos ouvintes. E também quero começar dizendo que sim, o sexo anal é uma prática pecaminosa. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele criou eles com dispositivos, mecanismos feitos para dar e receber prazer. São membros chamados de genitálias, a genitália masculina e feminina. E essas genitálias são propícias, adequadas para a relação sexual, para o intercurso sexual, de modo que foram feitas para satisfazer plenamente a necessidade sexual do casal. A outra razão por que eu afirmo que é pecado, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, quando vai lidar com o pecado do homossexualismo, Paulo vai explicar por que é pecado. Porque os homens deixaram o uso natural do corpo se inflamando, homem com homem, cometendo torpeza. É pecado porque é deixar o uso natural do corpo. O sexo anal, da mesma forma, é deixar o uso natural para aplicar uma modalidade sexual que não é legítima. E a prática do sexo anal, ela é deixar o uso natural do corpo, porque não envolve componentes que não foram feitos, não foram criados para a relação sexual. Envolve membros que não foram criados e não são adequados para a prática sexual. De modo que insistir nessa prática é incorrer em erro, é incorrer em pecado. Também é incorreto a prática do sexo anal por causa das complicações físicas. Há uma enormidade de complicações nocivas para o corpo de quem pratica isso. Doenças sexualmente transmissíveis e tantas outras coisas que prejudicarão muito mais ainda a mulher que se sujeita a isso. Queridos irmãos, a grande verdade, eu estou tratando desse assunto porque muitas pessoas dizem: por que falar disso? Por que dar importância em uma coisa dessa, em uma coisa tão vulgar e baixa como essa? Há tantos assuntos mais relevantes no meio cristão para tratar. Bem, é que com o advento da pandemia, durante e depois da pandemia, você sabe que tivemos que ficar um tempo reclusos dentro de casa na quarentena. Não se podia ir à escola, ao trabalho, não se podia sair de casa durante muito tempo. E então que nesta reclusão, as práticas sexuais foram mais frequentes. E muitas mulheres relataram os abusos que estavam sofrendo dos seus maridos. E principalmente a serem obrigadas à prática sexual do sexo anal. E muita dúvida surgiu se isso era legítimo ou não. De modo que a maioria dessas mulheres são constrangidas pelos seus maridos a se sujeitarem ao sexo anal. Muitas são até obrigadas, para não dizer violentadas, abusadas pelos seus próprios maridos. E há muita gente que não vê problema nisso, e há pastores que pregam isso dizendo que há quatro paredes é problema do casal. Vale tudo, pode tudo. Isso não é verdade. Na carta aos Hebreus, o escritor diz que venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Leito sem mácula está dizendo que a relação sexual tem que ser pura. O sexo anal, na verdade, é produto da indústria pornográfica, que aumentou muito nesses tempos de pandemia. O Sex Hot, que é um canal para adultos, aumentou 31% o seu acesso. E páginas e canais também brasileiros que agregavam 100 assinaturas por dia, na pandemia e depois da pandemia passaram a agregar 600 assinaturas por dia. E esses homens que desde a sua juventude consumiram elementos da pornografia, depois que casam, querem levar esses elementos da pornografia para o casamento. E um desses elementos é o sexo anal. E eles estão tão poluídos, tão viciados na pornografia, que eles não conseguem ter prazer se não consumir pornografia antes, durante ou depois da relação sexual com as suas esposas. E eles estão tão afundados, ou foram afundados na pornografia, que eles querem levar aqueles elementos da pornografia para o seu leito
e fazerem das suas esposas a mesma coisa que os atores fazem com as atrizes pornôs. E então poluindo assim a relação, maculando a relação. Eu quero dizer a vocês que isso é pecado e que se vocês, homens, constrangem as suas mulheres a fazerem coisas que elas não concordam e principalmente a prática do sexo anal, eu chamo vocês ao arrependimento. Isso é o uso contrário, é contra o uso natural do corpo, é contra a natureza. Porque a Bíblia reprova tal ato e isso é contrário ao uso natural dos corpos. Você precisa purificar o seu leito, guardar a sua mente desses elementos sujos e imundos da indústria pornográfica e dos filmes eróticos. E levar para o seu leito só aquilo que é santo, que é puro, que é bom, que é agradável. O sexo é bom. O sexo foi criado por Deus. O sexo não foi feito só para reprodução. Ele é um dom de Deus para o casal desfrutar, para o prazer do casal. Mas ele deve ser feito dentro das balizas das Escrituras e daquilo que Deus propôs. Você precisa entender que quando Deus criou o homem, criou genitálias, a masculina e a feminina, elas são suficientes para satisfazer tanto o homem quanto a mulher. Elas foram criadas tanto para receber quanto para gerar prazer. De forma que você não precisa recorrer a elementos ilegítimos ou práticas e formas sexuais ilegítimas para se satisfazer sexualmente, para se ver livre da tensão sexual. A prática dentro das balizas da Escritura e com as genitálias é suficiente para satisfazer ambos nas suas vidas sexuais. Eu espero que tenha ajudado e que daqui para frente você consiga viver uma vida pura, santa, isenta da mancha do pecado, da imoralidade sexual. Deus te abençoe. Um grande abraço.